Olá, bem-vindo a mais um programa Entrevista, nesta série em que estamos debatendo, meta por meta, os desafios do Plano Nacional de Educação. E hoje vamos encerrar esta série com o principal responsável por colocar em prática o plano no âmbito do governo federal, o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro. Olá, ministro, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Ministro, vou começar com uma pergunta essencial e bem curta. Qual o grau de prioridade que o governo dá ao Plano Nacional de Educação? Total. A presidência tem sempre insistido que um dos compromissos vitais do Brasil hoje, do governo dela, no caso, é com a educação. Agora, além de ser um compromisso de governo, essa é uma política de Estado, porque ela foi votada no Congresso com uma maioria esmagadora, ela foi sancionada pela Presidência da República sem nenhum veto e ela emana de discussões que teve no país todo. Quer dizer, eu diria que é uma política que congrega Estado, União e municípios, mas mais que isso, é uma política que vem da sociedade. E acho que o grande ator que a gente tem que sempre frisar é a sociedade. Haverá ações de governo cada vez mais convergentes entre os três níveis de governo, mas o principal mesmo é que a sociedade brasileira assuma cada vez mais claramente o seu compromisso com a educação. Ministro, não é a primeira vez que temos um Plano Nacional de Educação. Na década de 2000, foi aprovado um plano que virou letra morta. 10 anos depois, ninguém se lembrou dele e nada aconteceu. Neste plano, houve muito mais mobilização. Mas para fazer o plano existir, é preciso, obviamente, colocá-lo em prática. Como que o MEC tem se preparado, se estruturado para monitorar e fazer as políticas públicas necessárias para que cada uma das metas seja atingida? Olha, o MEC tem uma secretaria especialmente voltada para a articulação com estados e municípios. Essa secretaria está trabalhando diretamente com governadores e prefeitos e respectivos secretários de educação para ver o que é parte de cada um deles. Por exemplo, em junho de 2015, tem que se completar a votação e sanção dos projetos, dos planos municipais e estaduais de educação. Isso não é uma data no sentido de que tem que estar pronto de qualquer forma, senão o prefeito, o governador será punido. O importante é que seja decorrência de uma mobilização. Por isso o MEC está insistindo muito em fornecer instrumentos, material para discussão, conversar com os outros atores, fazer reuniões para que todos eles se envolvam, porque esse é um plano nacional, não é um plano federal. Essa é uma grande diferença. Então, ele exige que todo mundo se articule. Ministro, a primeira meta do PNE trata da questão da educação infantil. E aí, pensando no contexto da pátria educadora, ou seja, que não é só o Ministério da Educação que vai executar esse plano. E na educação infantil, a gente tem a questão do acesso às creches, mas tem também o próprio atendimento. Enfim, a criança precisa estar bem alimentada, com os seus direitos de saúde assegurados. Como que está sendo a articulação no âmbito do governo federal com outros ministérios para colocar de pé não só o PNE, mas também esse mesmo conceito da pátria educadora? No caso das creches e escolas para a idade de 4, 5 anos, nós estamos fazendo um trabalho grande para conseguir as metas. A meta de 4 e 5 anos é muito ambiciosa. No ano de 2016, nós precisamos que todas as crianças dessa faixa tenham escola, pré-escola, no caso, disponível para elas. No caso da creche, para os menores dessa idade, a meta é menos ambiciosa, até porque 85% dos 4 e 5 anos já tem pré-escola. E, no caso das creches, é um número muito menor, tanto que a meta até 2024 é de 50%. Como nós vamos fazer isso? Você tem que envolver todos os atores, tem que envolver no governo saúde, desenvolvimento social, mas você também tem que levar em conta que a operação das creches, muitas vezes a construção delas, é estadual ou municipal. Quer dizer, é o caso típico em que o MEC tem um trabalho de monitoramento, de indução, de proposta, mas o MEC não é quem vai manejar as creches, dirigi-las depois. Então, nós temos uma oportunidade única para falar dessa articulação, de desenvolver uma cultura de cooperação, que no Brasil às vezes é substituída pela cultura de conflito ou de terceirização da culpa. Quem errou foi fulano. Nessa situação, nós estamos mais ou menos condenados, no bom sentido do termo, ou nos entendemos. Dentro do governo federal é mais fácil, mas entre o governo federal, estados e municípios sempre é mais difícil, porque são governos diferentes. Ou nos entendemos ou não vamos conseguir avançar. Ministro,
Está claramente no PNE uma intenção, e não apenas em metas específicas, mas em quase todas as estratégias do plano, tem uma preocupação com a desigualdade. Há muitas metas quantitativas, de metas de acesso que o plano tem, e é fácil conseguir, ou seria mais fácil conseguir essas metas de acesso sem se preocupar com a desigualdade. Mas não, está muito claro no PNE que a preocupação é com a desigualdade. Como que o Ministério da Educação tem trabalhado para que garantir não apenas o alcance dessas metas em geral, mas que aconteça com redução da desigualdade num país profundamente marcado por elas? A desigualdade é um traço que marca a história do Brasil profundamente e continua presente. Quer dizer, desde alguns anos nós temos políticas sistemáticas de combate à desigualdade. Uma das grandes mudanças que nós temos desde mais ou menos 2000 é que hoje ninguém concorre a um cargo executivo no Brasil, seja presidente, prefeito, governador, sem ter um compromisso com a redução da desigualdade, como, por exemplo, um programa de inclusão social. Essa é uma mudança notável que nós temos há poucos anos. Até um tempo atrás, esse era um assunto que podia ficar até no segundo plano. Hoje é prioritário. Isso é muito bom, porque significa que a sociedade começou a perceber que a desigualdade é intolerável, insuportável, é uma ofensa. Isso dito, quer dizer, como que o MEC procura lidar com isso? Antes de mais nada, nós temos uma secretaria que é voltada especificamente à questão da inclusão. Quer dizer, é claro, ela inclui educação continuada, inclui alfabetização, estou me referindo à SECADI. Agora, a tudo que é preconceito que gerou desigualdades, por exemplo, preconceito contra negros, contra indígenas, tem o seu foco na SECADI, que então desenvolve programas não só de integração, por exemplo, da comunidade negra, de valorização da comunidade indígena, mas até mais especificamente dos quilombolas, que são uma parte da população negra, visando a valorizá-los como são, sem tirá-los da sua cultura. Então, educação indígena, por exemplo, é uma coisa muito importante, que os povos iniciais deste país, os povos que eram os donos da terra quando começou a colonização pelos portugueses, que esses povos possam conhecer suas próprias línguas e crescer dentro delas, sem ter que escolher entre ser índio e atrasado ou ser aculturado, perder a sua identidade e aí conseguir uma integração subalterna na sociedade. Isso é essencial que mude. A notícia boa é que isso tudo foi se tornando intolerável. E a notícia boa adicional é que há programas consistentes para isso. Por exemplo, o INEP, o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, ele monitora de muito perto a questão da desigualdade. Há problemas, por exemplo. À medida que você vê a desigualdade por nível socioeconômico, você nota que os 4 estratos superiores, 80% da população na educação, vamos dizer, numa faixa de 13, 14 anos, eles cresceram nas avaliações de português, ao passo que os 20% que estão na posição menos bem tratada, de menor nível socioeconômico, esses 20% mantêm praticamente o mesmo desempenho na leitura, na língua portuguesa de 8 anos atrás. Ou seja, como há 80% da população que se beneficiam de inúmeros acessos, inclusive internet, e nós temos uma parte da população que, embora pequena, é numerosa, 20% é muita gente, num país como esse são 40 milhões de pessoas, que vão ficando talvez até ainda mais para trás devido a isso. Aí o que fazemos? Detectado isso, porque o INEP faz pesquisas focadas sobre a questão da desigualdade, o INEP não está fazendo pesquisas abstratas, desligadas da realidade. Uma das grandes preocupações é como acaba a desigualdade a esse ponto injusto que temos no Brasil. Então, você pode definir políticas. Então, o que está faltando lá onde você tem IDEB, e IDH, Indicadores de Desenvolvimento Humano, muito precários, onde a educação medida pelo IDEB é ruim e o IDH, que mede um conjunto de outros valores, renda, saúde, enfim, praticamente tudo que dá a qualidade de vida, também está precário. Ministro, o plano, também na questão da desigualdade, e pensando também fica muito claro no plano a intenção dele em tratar a aprendizagem como um direito. A gente já está consolidado no Brasil
por diversas leis, a questão do acesso como direito, assim, óbvio que na prática ainda precisa muito avançar, mas o plano trata também que há um direito de aprendizagem, não só de estar na escola, mas de aprender. E para isso é essencial ter uma discussão do que se espera que os alunos aprendam. Por isso a discussão da base curricular comum, que está numa das estratégias do Plano Nacional de Educação. Qual é o cronograma que o MEC trabalha para apresentar uma proposta? Como é que vai ser feita essa discussão, de fato, que mude o que está sendo ensinado em sala de aula, o que deve ser mudado? A base comum terá instaladas as suas comissões de trabalho até o fim desse mês de maio. Nós já vamos ter reuniões com sociedades científicas esta semana. Então, há todo um trabalho dentro da Secretaria de Educação Básica para formar as comissões que vão trabalhar propostas, submeter no segundo semestre deste ano essas propostas a uma ampla discussão e consolidar isso no primeiro semestre do ano de 2016. O objetivo não é impor nada. Em primeiro lugar, que é importante ressaltar, o objetivo é oferecer, de uma maneira muito discutida, ouvidas as vozes as mais diversas, mais antagônicas até, é oferecer um instrumento importante que muitos professores, muitas escolas, muitas redes pedem. Quer dizer, um referencial, como existe em muitos países do exterior, como por exemplo a Austrália, um referencial de quais são os conhecimentos que é importante as crianças, os adolescentes terem. Por exemplo, quando você deve aprender equação de segundo grau? Qual o conhecimento em matemática é importante? E não só o conteúdo, mas para quê? Quer dizer, a matemática é uma linguagem estupenda para conhecer o mundo, como também a língua portuguesa. Então, nos dois casos, se precisa saber exatamente que nível se quer que a escola ensine. Não basta, por exemplo, a escola ensinar a ler. Para dar um exemplo muito óbvio, a pessoa tem que compreender e tem que saber, a partir do que compreendeu, escrever um texto, comunicar-se, escrever um texto próprio. Então, tudo isso precisa ser definido de uma forma mais clara e para, inclusive, os instrumentos disso ficarem evidentes. Mas só para deixar mais claro, o que o Ministério vai apresentar até o fim do mês? Já é uma proposta preliminar, ou é um grupo de debate? Como é que... Não, o que o Ministério vai, até o fim do mês de maio, é instalar as comissões, as quase 30 comissões que vão trabalhar distintos programas da base comum. Outra questão, ministro, que apareceu em quase todas as 20 entrevistas que fizemos sobre o Plano Nacional de Educação é a necessidade de melhorar a formação de professores. Só que esse é um diagnóstico que não é de hoje. Há muito tempo que se fala que é preciso melhorar a formação de professores, há estudos que mostram que ela está dissociada da prática, enfim. Já há um debate na sociedade, porém o mais difícil é como fazer essa mudança acontecer na prática. Então, pergunto ao senhor, qual é a estratégia do MEC para discutir o que se espera de um professor que saia de uma faculdade de educação e como fazer com que as universidades, as faculdades, que têm suas autonomias, como elas encampem esse projeto de uma forma comum? Bem, na formação de professores, nós temos várias investidas a fazer. Eu penso que a primeira definição bastante clara do que se espera que um professor saiba, do que se espera que um professor faça. Tudo isso vai ser trabalhado em conjunto também com a questão do piso nacional, que está definido em lei há vários anos e que o PNE manda instalar uma comissão de acompanhamento. Então, nós vamos instalar isso tudo e vamos também fornecer cada vez mais material que permita às redes, com sua autonomia de estados e municípios, a rede privada também podendo se beneficiar de todo o conhecimento que a gente procure difundir, para que se saiba como a formação de professores pode ser aprimorada e como que na sala de aula ele pode melhorar. A par disso, eu gostaria de falar do nosso projeto relativo à gestão de diretores. Nós também pretendemos, nos próximos meses, desenvolver a questão de um curso, provavelmente à distância, de formação de professores, de diretores, aliás, na qualidade de gestores da escola. A gente sabe que na sociedade atual, a gestão é um desafio enorme. Ela envolve uma série de conhecimentos especializados, de economia, de administração, todo um conhecimento que as pessoas normalmente não têm num curso de formação de professores, numa licenciatura. Então, é preciso a gente ter tudo isso de uma forma que favoreça os interessados, sejam os que desejam ser diretores de escola,
sejam aqueles que estão formando diretores de escola, também de uma forma livre. Quer dizer, quem quiser aderir, adere a isso. Mas nós pretendemos instalar, logo que possível, um curso nessas bases, que também há de melhorar a gestão, no caso, há de melhorar a gestão da escola e, portanto, o objetivo de tudo isso é fazer que o aluno possa aprender mais e melhor. Esse curso para diretores seria para diretores já em atuação, para novos diretores? Já tem isso definido ou está em discussão ainda? Há muitos modelos possíveis. Você pode fazer para qualificar os diretores já em exercício, como você pode fazer como para quem quer ser novo diretor. Lembre, a escolha de diretor de escola é feita pelos estados e municípios dentro dos sistemas deles, leis deles. Nós não vamos fazer essa escolha dos diretores. Mas se o município quiser, por exemplo, utilizar esse curso como critério para a escolha de diretores, ou um estado, você estará livre para fazer isso e nós ajudaremos. Ministro, há grande entusiasmo com o Plano Nacional de Educação, tudo muito bem, muito bom, porém há a questão dos recursos. É preciso dinheiro para implementar isso e a meta é bastante ousada, é das metas mais polêmicas, mais criticadas por um setor da sociedade, que é chegar ao fim do plano gastando até 10% do PIB em educação. Hoje a gente está no patamar de 6,6%. Houve um aumento em relação a 10 anos antes, que era 4,6%. Então já houve um aumento significativo nos recursos, mas a gente quer mais. No curto horizonte, a gente está, no Brasil, num cenário econômico muito complicado. Mas pensando num horizonte maior, o senhor acha que é viável essa ampliação até 10% do PIB? O governo, pelo menos no horizonte dele atual, desse mandato, está comprometido em continuar essa trajetória? Outro lado bom é que em cerca de 10 anos nós passamos justamente de 4,6% para 6,6% do PIB, o que são 2% lineares, mas dá cerca de 40% sobre o que tínhamos. Ou seja, o Brasil aumentou 40% que dedicava ao PIB. O que dedicava do PIB à educação. 6,6% para 10% pode parecer muito, e de fato é muito, mas vai ser metade do que nós dedicamos hoje, a mais 3,4%, que é praticamente metade de 6,6%. Então, é um esforço que é possível a sociedade brasileira ter. Veja, não estou falando do Estado, porque uma dedicação do PIB a esse ponto, decidida pela sociedade, né, nas discussões que precederam o plano, na votação do plano e na sanção do plano, um esforço desse tem que emanar da sociedade. Agora, isso é possível. Nós podemos chegar sem dificuldade a 7% nos próximos anos, ainda neste mandato presidencial, dado que já avançamos tanto e que a exigência para os próximos anos é chegar a 7%. Vai ser mais difícil, sim, chegar a 10%. Mas nós temos o dinheiro do petróleo, especialmente pré-sal, que está canalizado para isso por lei e por decisão política da presidenta. Nós temos também que ver o crescimento da produção brasileira, que é o Brasil, vamos dizer, com um parênteses talvez esse ano. A crise de 2008 demorou a chegar ao Brasil e chegou, de certa forma, amortecida, mas, de qualquer forma, estamos vivendo uma crise. Este não é um ano fácil para ninguém, mas nós podemos, passada esta etapa, voltar a crescer nessa direção. Agora, a grande questão aí, Antônio, é a seguinte: a sociedade tem que se convencer que o dinheiro para a educação é um bom investimento e aí está a grande responsabilidade de estados, União e municípios, que ele está sendo bem gasto, bem aplicado. Por isso, nós temos que ter uma política de transparência muito clara dos gastos e de aprimorar cada vez melhor a qualidade deles, para mostrar à sociedade que aquilo que ela quer, que é uma educação melhor, como fator de desenvolvimento pessoal e profissional, aquilo que ela quer está caminhando. Ministro, tem uma questão que não está explícita numa meta do PNE, mas algumas estratégias do PNE chegam a falar disso. Mas é uma questão essencial que eu sei que o senhor é um tema muito caro ao senhor, que é pensar na escola além desse aprendizado básico, essencial da português e matemática, mas pensar a escola de uma maneira muito maior, com ensinar criatividade, o ensino da ética. Como que o senhor pretende, agora que o senhor é ministro da Educação, o senhor sempre defendeu essas bandeiras, mas como o senhor agora, na cadeira de ministro da Educação, pretende estimular esse debate de modo a ele ir chegando em sala de aula? Há uma quantidade toda de escolas no Brasil que praticam métodos, vamos dizer, bastante alternativos e que estão autorizadas a fazê-lo por 2 artigos da Lei de Diretrizes e Bases. Essas escolas
nós vamos dar um certo estímulo a elas, não estou dizendo financeiro, pelo menos não agora, até porque muitas são privadas, mas o objetivo é você ter, antes de mais nada, uma grande visibilidade do que elas fazem. Nós não podemos ficar sempre repetindo o discurso do fracasso, até por uma simples razão. Quando a gente repete sempre que as coisas deram errado, a gente acaba lavando as mãos. Se tudo dá errado, não há por que fazer nada. Quando a gente tem experiências bem-sucedidas de criatividade em escolas particulares e inclusive públicas, a gente pode dar mais visibilidade a isso e mostrar o êxito que essas iniciativas representam numa formação mais integral do aluno, que não vai apenas aprender português e matemática, que hoje são os dois focos principais de quem quer reformar o ensino, mas que vai, sobretudo, ser um ser humano mais completo, mais rico, mais complexo. Ministro, o senhor tem conversado com vários atores. Visitou já nesse curto período que o senhor está no cargo do Ministério da Educação, visitou fundações empresariais, associações de professores, sindicatos. Qual é o papel, como construir esse diálogo, já que muitas vezes o senhor também é criticado porque está conversando com fundações e, enfim, como é que na cadeira de ministro o senhor consegue articular esse debate de modo a que todos se unam realmente em prol da melhoria da educação? Olha, uma vez terminada a eleição, a presidenta ou o presidente é presidente de todos os brasileiros. Quer dizer, não existe mais um lado ou outro. Tem que governar para todos. Tem que dialogar com todos. Os ministros também têm que dialogar com todos os atores relevantes. E com todos os atores relevantes eu tenho aprendido coisas, tenho ouvido coisas interessantes. Então, há focos importantes daqueles que estão mais focados numa visão social da educação, pensando mais, talvez, vamos dizer, em como se valoriza o profissional salarialmente, o que é absolutamente necessário. E há um foco também importante naqueles que pensam em metodologia, como se aprimora a metodologia para conseguir um ensino mais bem-sucedido, mais prazeroso, mais educativo, em suma. Eu não vejo, do meu ponto de vista, conflito entre as posições. Eu acho que elas se somam. E cabe ao ministro tentar, sempre que possível, fazer que esforços sejam convergentes, porque senão nós vamos ter pessoas brigando entre si em vez de estarem lutando juntas, porque a meta é a mesma, é a educação. E a educação, vou me permitir acrescentar isso, a educação hoje está vivendo mudanças espantosas. Quer dizer, a gente tende ainda a pensar a educação naquela faixa que ela é obrigatória, dos 4 aos 17, ou naquela faixa em que ela, entre aspas, faz parte do normal, desejável, que seria, vamos dizer, da creche até a formatura no curso superior, eventualmente até na pós-graduação. Educação vai muito além disso. Quer dizer, educação é para ser um empreendimento de toda a vida, com ida e vinda. É desejável que nenhuma pessoa que se formou numa profissão e que exerce a profissão deixe de tempos em tempos se atualizar. E mais do que isso, educação tem um papel para a vida. Quer dizer, à medida que você adquira novos conhecimentos, você enfrenta coisas diferentes. Para dar um exemplo, muitas pessoas mais velhas jamais enfrentaram certas situações que hoje vão se tornando normais. Por exemplo, uma criança que chega com um brinco à escola, ela pode causar um choque, e certamente causou um choque no começo. Hoje, cada vez mais os professores têm que saber lidar com isso e a sociedade tem que saber lidar com esses fenômenos. Não estou defendendo nem atacando o uso de brinco por quem quer que seja, homem ou mulher, mas eu apenas estou dizendo, é uma sociedade complexa em que todos nós, mesmo como cidadãos apenas, sem nenhum compromisso profissional, precisamos, como se diz, abrir a cabeça. Um pai não vai educar os filhos de uma maneira adequada se ele tentar educá-los da forma pela qual ele próprio foi criado. Porque 20 anos que sejam, mudaram o mundo muito. E essa mudança do mundo que a gente tem que pensar numa educação que não é necessariamente a educação, vamos dizer, sequenciada, né, ao longo desses anos que vão até os 20 e poucos anos, mas uma educação para voltar a vida toda e que tem certas cores da cultura.
Por isso, a cooperação nossa com a área de cultura, o Ministério, mas também as fundações, grupos culturais, etc., é importante, porque eles trazem esse conhecimento que vai entrando na vida das pessoas. Muito obrigado pela entrevista. A gente vai cobrar, mas vai torcer também para que o Plano Nacional de Educação seja efetivado e que, principalmente, as metas virem realidade para que a gente possa ter daqui a 10 anos uma educação da qual nos orgulhamos. Muito obrigado também. Eu queria dizer que vocês da TV Futura têm um papel muito importante porque vocês geram conteúdo de qualidade, original, que traduz muito essa ideia de que a educação pode ser divertida, prazerosa, gostosa de acompanhar. Então, justamente nesse vai e vem entre cultura e educação, vocês são exemplares. E eu fico muito contente que vocês tenham feito justamente uma série que trata das 20 metas para que a sociedade realmente as conheça e vista a camisa delas. Muito obrigado, ministro. Obrigado a você que nos assistiu e lembrando que todas as entrevistas desta série estão disponíveis no site do canal Futura. Obrigado.